Olá, bem-vindo a mais esta videoaula. Vou falar sobre as funções financeiras. Vamos entender os termos financeiros e descobrir como calcular juros, valor futuro, valor presente, etc. Nós temos aqui uma planilha de financiamento de um carro. Temos o valor do carro, o valor de entrada, o número de parcelas, juros mensais. Eu quero descobrir o valor da parcela. Para isso, vamos usar a função PGTO, igual PGTO, abre parênteses. Observem a sintaxe da função. Primeiro, ele pede a taxa. Quem é a taxa? Clico em B8, ponto e vírgula. Agora ele pede o NPE, que é o período, o número de parcelas, B7, ponto e vírgula. Agora ele pede o VP, que é o valor do veículo. Agora, observe que o valor do veículo tem uma entrada de 15%, então será B5 menos B6, fecha o parênteses, Enter. Então, o valor da parcela será de R$ 788,25 centavos. Como é um valor que eu vou pagar, observem que apareceu negativo. O que eu posso fazer? Depois do sinal de igual, eu coloco o menos, menos com mais, dá mais. E ele fica um valor positivo. Se eu alterar os valores, por exemplo, taxa de juro para 1,22, pressiono Enter, ele vai alterar o valor da parcela. A mesma coisa acontecerá se eu alterar o número de parcelas, valor de entrada ou valor do carro. Vamos usar agora a função VF, que retorna um valor futuro. Por exemplo, eu tenho um valor disponível para depositar na poupança de R$ 1.000. Durante 36 meses eu vou depositar R$ 250 a uma taxa mensal de 6%. Quanto terei na conta no final do período? Vamos lá, igual VF, abre parênteses. De acordo com a sintaxe, ele pede primeiro a taxa é B8, ponto e vírgula. Em seguida, ele pede o NPE, que é o período, meses poupados, B6, ponto e vírgula. Em seguida, ele pede o PGTO, que é o valor que eu vou poupar por mês, ponto e vírgula. E por último, ele pede o VP, é o valor inicial, o valor disponível que eu tenho para iniciar o investimento, B5, fecha o parênteses, Enter. No final do período eu terei R$ 11.252,87. Como está negativo, eu clico e após o sinal igual, coloco o sinal negativo. Dessa forma ele ficará positivo. Vamos usar agora a função taxa. Ela retorna a taxa de juros por período. Nós temos aqui o valor do carro, o valor de entrada, o número de parcelas, o valor da prestação. Eu quero saber qual é a taxa. Vamos lá, igual taxa, abre parênteses. De acordo com a sintaxe, ele pede primeiro o NPE, que é o período, o número de parcelas, B7, ponto e vírgula. Em segundo, ele pede o PGTO, que é o B8, é o valor da prestação. Em terceiro, ele pede o VP. VP é o valor do carro, observando que eu vou dar uma entrada de 13.500, então fica, ponto e vírgula, o valor do carro menos a entrada, fecha o parênteses, Enter. Nu. Por que deu o valor nu? Vamos verificar a sintaxe. NPE é o B7, B8 é o pagamento, aqui está o problema. Na função taxa, quando eu vou realizar um pagamento, então ele tem que ser com um sinal de menos antes, isso vai sair do meu bolso. Então sempre que eu usar a função taxa, o PGTO vem precedido do sinal de menos. Agora sim, a taxa é de 1,29. Agora vamos usar a função NPE, que retorna o número total de períodos de pagamento de uma anuidade. Temos aqui a planilha valor da viagem, que será de R$ 10.000, o valor que eu tenho disponível hoje, quanto eu devo poupar por mês, o juro mensal, eu quero saber qual o período. Muito bem, vamos lá. Igual NPE. Para a função NPE tem duas regrazinhas. Vamos lá que eu vou
falando. Ele pede aqui na sintaxe a taxa, que é os juros mensais, B8, ponto e vírgula. Em segundo, ele pede o PGTO. No caso da função NPE, o PGTO deve ser prescindido do sinal menos, que é o B7, que é o valor que eu vou poupar por mês, vai sair do meu bolso, ponto e vírgula. Em seguida, ele pede o VP, que é o valor disponível. Esse valor disponível também precisa ser prescindido de sinal negativo, ponto e vírgula. Por último, ele pede o valor futuro, que é o valor que eu vou precisar para fazer a viagem, B5. Pressiono a tecla Enter. Eu vou precisar de 32 meses. Vamos usar agora a função VP, que retorna o valor presente de uma dívida. Eu comprei um carro com uma taxa de juros de 0,99. O número de parcelas foi 40, o valor da prestação 500. Eu quero saber quanto eu teria que pagar para quitar a dívida hoje. Igual VP, abre parênteses. Primeiro ele pede a taxa, que é B5, ponto e vírgula. Segundo, ele pede o PE, que é o período, 40 meses, B6, ponto e vírgula. E, por último, ele pede o PGTO, que é o pagamento. Todo pagamento deve ser precedido do sinal de negativo, que é o B7. VF e tipo não são obrigatórios. Fecho parênteses, Enter. Eu teria que pagar R$ 16.448,56. Esta aula finaliza aqui. Até a próxima.